Prezados amigos e amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos nós, neste momento, acolher a paz amorosa de Jesus em nossos corações, esse amigo que sempre está presente nas nossas existências, mostrando um caminho para que nós possamos um dia atingirmos o ápice do nosso crescimento espiritual. E é graças a Ele que me é concedida mais uma oportunidade desse convite que recebi de todos que fazem o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, para que nós hoje estivéssemos, eu posso dizer, juntos, né? Mesmo distante, porque o mundo moderno, a tecnologia nos oferece essa condição que mesmo com dificuldades de estarmos juntos, presentes fisicamente, nos é concedido oportunidades também como esta, e que tem feito muito bem a cada um de nós, que mesmo em plena pandemia, estamos trabalhando, graças a Deus, sempre com a ajuda e o apoio dessa espiritualidade amiga que tem nos acompanhado, nos fornecendo o subsídio necessário para que nós possamos estudar juntos as lições que contém essa doutrina belíssima enviada pelo Mestre amado para todos nós, habitantes deste orbe, e dela fazer bom uso no nosso dia a dia. O tema proposto nesta noite trata-se do crescimento, dificuldade do crescimento espiritual, claro. E essa tem sido a grande dificuldade de cada um de nós no mundo em que vivemos. Que as oportunidades que nos são concedidas para o nosso progresso de ordem espiritual, nós não abraçamos ela, deixamos sempre passar. Quando a oportunidade é para o crescimento de ordem material, nós estamos sempre atentos para não perder nada que nos é oferecido. Mas gostaria de iniciar a nossa conversa sobre esse tema com uma pergunta que todo mundo às vezes se faz e outros também não fazem, porque não tem interesse nenhum. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde iremos? São perguntas como essa que cada um devia fazer a si mesmo, para entender o que nós efetivamente temos que fazer neste mundo em que nós estamos. Muitos também se perguntam a razão de estarem nesse planeta, onde muitos intitulam de Vale de Lágrimas, outros se lamentam de neles estarem, porque as dificuldades sempre surgem, porque suas vidas sempre não é do jeito que ele quer, não é do jeito que ele queria. E relacionam uma série de dificuldades que passam. Mas não se perguntam, por que eu estou aqui? A resposta é muito clara, precisa, fácil também de responder, claro. Isso depois que nós passamos a conhecer essa terceira revelação enviada por Jesus a este mundo. Estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente, para buscar meios para esse crescimento
E os meios sempre são nos oferecidos de acordo com aquilo que a gente pode aceitar ou não. Porque as escolas da antiguidade, na sua grande maioria, eu não digo nem da antiguidade, poucos séculos atrás, nos ensinaram que o homem, ou nós espíritos encarnados, nascemos, vivemos e morremos. Daí nada mais restaria para nós após esse fenômeno da morte. Quantas vezes escutamos, ainda na nossa juventude, no século passado, quando, nos meados dos anos 60, a vida é uma, a vida é curta, aproveita, aproveita. Só se vive uma vez, não tem mais chance nenhuma. Para que ficar nessa situação, vivendo dessa forma? Aproveite enquanto você está vivo, goze o que você mais puder. Não dê chance para as facilidades do seu crescimento de ordem material. A sociedade sempre nos educou para isso, crescer materialmente. Aproveitando que quando nós aportamos neste mundo, a ideia dos nossos pais sempre foi esta: meu filho nasceu, eu preciso que ele, a partir de hoje, vá para uma boa escola, o que nós não somos contra, nem o Espiritismo também é contra o progresso intelectual e moral para se crescer espiritualmente. Ele vai para uma boa escola, formar-se, ser um grande engenheiro, ser um médico famoso e também famoso como engenheiro, ser qualquer profissão que esteja no patamar maior do que os outros. E este homem, e este jovem, quando se terminava a sua formatura, dizia: agora eu quero crescer, meu crescimento. Se é médico, quanto mais clínicas, melhor. Se é engenheiro, se é um engenheiro, quanto mais empresa, melhor. Sempre no âmbito material. Nunca imaginava ele que um dia teria ser convidado para sair deste mundo e prestar contas daquilo que aqui deixou de realizar. Por isso que a doutrina espírita nos convida para outra realidade bem diferente desta. Essa busca, às vezes, desenfreada da felicidade por muita gente que não busca os valores de ordens espirituais, sente dificuldade em crescer espiritualmente, porque toda a sua existência sempre está voltada para os bens de ordem materiais. Isso é meu, isso é meu. Sou feliz porque cresci muito. Tenho tantas fazendas, tenho tantos carros, tenho tantas cabeças de gados e cresci mesmo. Quando chega o momento do desencarne, ele vai perceber que ele não cresceu baseado no crescimento do qual Jesus tem nos pedido tanto. E retornamos à pátria espiritual, muitas das vezes, quando despertamos, nos arrependemos do tempo que aqui vivemos e não crescemos. Ou não crescemos o quanto deveríamos ter crescido espiritualmente. Porque a dificuldade, quando chegou,
nós ficamos atormentados, nós ficamos aturdidos, nós ficamos pensativos, nós ficamos, se é que tínhamos, sem fé, perdemos a fé. Mas é preciso retornar, é preciso voltar, mais uma vez, no mundo em que ele passou, como a terra, para uma nova oportunidade. E é nessa oportunidade que foi nos dada que nós começamos a escutar as vozes daqueles que haviam partido em condições dessa a qual nós acabamos de citar, e um novo horizonte deslumbrou-se diante daquele espírito, ou de cada um de nós mesmos, propriamente dito falando. E porque nós não evoluímos, porque nós não crescemos, porque fizemos mau uso do livre-arbítrio, dessa condição que o Pai nos entrega, para que nós possamos perceber em tempo hábil que nós podemos plantar o bem onde quer que nós estejamos. E aqueles que praticaram o bem quando passaram por aqui, quando despertaram do outro lado da vida, hoje dizem a nós, como foi bom eu ter feito tudo isto. Hoje estou em uma condição melhor do que quando eu vivia na Terra. São essas vozes desses espíritos que por aqui passaram que têm estimulado a cada um de nós para que nós possamos progredir diante das adversidades que têm surgido em nosso caminho, no nosso dia a dia. E são elas que fazem com que nós possamos progredir no nosso dia a dia. Quando nós, um dia, percebermos o papel que cada um de nós temos que ter aqui na Terra, nós automaticamente perceberemos que só fazendo bem, só nos alertando interiormente, que é preciso, em qualquer situação, crescer espiritualmente, mesmo com as dificuldades surgindo, nós teremos usando todos os dias a nossa fé raciocinada, aprendendo com esses espíritos amigos de que não podemos perder a nossa existência. Não podemos estagnar, ficar parado. O espírito que para, o espírito que nada faz em prol do seu progresso e daqueles que lhe rodeiam, ele não vai sentir a sua importância aqui na Terra. Quando ele começa a perceber que necessário se faz que ele contribua para todos que estão em seu redor, para que eles sejam tão felizes o quanto ele é ou quanto nós somos, claro que nós seremos, que nós entenderemos, que nós aceitaremos a dificuldade como meio para o crescimento espiritual. Mas necessário se faz que a nossa vida aqui na Terra seja acima de tudo de estudo, seja acima de tudo de entendimento da lei de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Partindo desse princípio, o homem perceberá, nós perceberemos que
a dificuldade desse crescimento deixou de ser, com o tempo, deixou de ser difícil crescer, porque nós começamos a contribuir para a felicidade dos outros. Não temos a menor dúvida disso. Então precisamos alertar para um detalhe interessante. Quando aqui aportamos neste mundo, neste vai e vem nosso de encarnações sucessivas para o nosso aprendizado moral e intelectual, para entender esse crescimento. Quando Jesus aqui esteve conosco, trazendo para este mundo a verdadeira lição do amor, convidando a toda a humanidade para que ela despertasse para uma vida melhor, para que ela percebesse que era preciso atrair o bem, era preciso amar as criaturas, era preciso fazer com que os seus postulados ensinados, quando aqui esteve, fosse praticado no nosso dia a dia. E essa falta desse estudo, essa falta desta realidade em nós, que jogamos fora essa oportunidade na nossa encarnação atual. O Espiritismo, na condição de terceira revelação, como já dissemos aqui, ele nos oferece momentos como esse. E através desses ensinamentos, encontrados em toda a codificação kardeciana, nós descobrimos um fator interessante, que o homem nasce, vive, morre, mas renasce. E é essa oportunidade do renascimento que faz com que nós começamos a entender a lei natural. É com essas lições belíssimas que nós encontramos na primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, entregue à humanidade no dia 18 de abril de 1857, quando o insigne codificador dessa bendita doutrina fez uma pergunta que está contida no Livro dos Espíritos, de número 614. O que deve se entender por lei natural? Perguntou o codificador. E os espíritos superiores lhe responderam: lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade. Eis aí um roteiro que a humanidade ainda não percebeu. Que roteiro belíssimo. Se é a lei de Deus, ela é a única necessária para a nossa felicidade. Mas como é que nós podemos ser felizes se não vemos o nosso irmão feliz? Como é que nós podemos ser felizes se reclamamos de tudo que nos acontece? Nessas reclamações nossas é que impede o nosso crescimento espiritual. E é em busca desse crescimento que nós estudamos a doutrina dos Espíritos, que tem chamado a cada um de nós para elementos palpáveis, lições claríssimas acerca daquilo que nós mais queremos, que é crescer, crescer e crescer. Para que um dia, ao sair deste planeta, ou deste orbe, ou deste mundo, para um mundo melhor. E só iremos aportar no mundo melhor se nós realizarmos boas atitudes onde nós estamos atualmente. Mesmo que a dificuldade seja sempre a nossa companheira. Mesmo que as vicissitudes surjam a cada minuto ou a cada dia da nossa existência. Não existe impedimento que proíba que nós possamos crescer.
E continua os espíritos superiores na resposta 614 ao insígne qualificador. Essa lei natural, ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. A ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Eis aí. Quando nos afastamos dessa lei de Deus, que é essa lei que nós somos subordinados a ela, mas uma lei que nos promete, acima de tudo, melhoria espiritual a todos nós. Essa lei que tem feito com que nós, a cada dia, busquemos nos melhorar. Então, se o afastamento dessa lei nos torna infelizes, se nós andarmos junto a esta lei, nós nos tornaremos felizes e automaticamente tornaremos aqueles que estão em nosso redor também felizes. Que a felicidade contagia. E é esse contágio que nós temos que fazer na nossa atual existência, especialmente neste momento tão crítico que passa a humanidade, por invigilância total de ontem, em busca do crescimento material, hoje sofre as consequências. Ou sofremos nós as consequências? Por isso que Jesus respondeu aquele homem, quando ele lhe indagou o que faria para ter direito ao reino dos céus, e ele lhe disse que era preciso que ele vendesse tudo o que tinha e seguisse os seus passos, que já o conhecia intimamente e sabia no seu apego aos bens de ordem materiais. E é fora desse apego que nós desbravaremos um dia esse universo que ele nos oferece para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Mas o codificador foi além dessa pergunta, e na pergunta 921, ele perguntou à espiritualidade superior: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa. Vejamos nós quanto ensinamento que é nos dado para que nós possamos crescer espiritualmente. Tudo isso a doutrina espírita tem oferecido a cada um de nós. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo o quanto esses espíritos têm nos dado. E contra esse progresso, nós ainda ficamos, submissos. Ficamos escravos de vício tão antigo que adquirido por nós e criado por nós mesmos. Nos tornamos seres egoístas, nos tornamos seres vaidosos, nos tornamos seres ainda apegados a coisas tão que a própria ferrugem acaba. Precisamos dilatar em nós esse ensinamento que esses Espíritos têm nos dado, que esse Consolador prometido por Jesus tem nos dado, nos libertando de tantas dificuldades. Estava hoje lendo, não casualmente, que ninguém lê nada casualmente, folheando a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, naquele item número 20, que trata-se da felicidade, que ela não é deste mundo. Por não ser deste mundo, é um meio para que nós possamos crescer espiritualmente. A mensagem é do Espírito Cardeal Morlot, na França,
no ano de 1863, esse espírito desencarnou no ano de 1862 e um ano depois deu essa mensagem para que o codificador a inserisse nesse capítulo do qual nós nos referimos. E ele começa dessa forma, bem imperativa, quando nós às vezes dizemos assim: não sou feliz. É normal ser isso. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. Abre aspas, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo na flore da juventude são condições essenciais à felicidade. Vejamos nós. Bastou esse pequeno trecho, vou até colocar a palavra pequena entre aspas, bastou essas pequenas frases desse Espírito para nós começarmos a imaginar. Eis aí o motivo pelo qual a gente tem dificuldade de crescer espiritualmente. Temos dificuldade porque sempre pedimos aquilo que nós às vezes não vamos saber administrar, que muitas das vezes não vamos fazer bom uso. Eu digo sempre, se Deus fosse meu inimigo, me daria tudo que eu tenho pedido a Ele. Mas Ele tem me dado de acordo com a minha condição de receber. Então, quando nós trazemos um assunto desse para o ambiente não espírita, as pessoas às vezes não entendem, porque ainda são materialistas. Ainda não admitem que nós somos eternos, ainda não admitem que nós já passamos por aqui outras vezes e viremos quantas vezes forem necessárias, ou retornaremos, né? Quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução espiritual. Segue o espírito cardeal Morlot. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Queixar-se de que nós? Reclamar de que nós? Se hoje sofremos, é porque nós não fomos no passado bons obreiros. E para crescer espiritualmente, é preciso ser bom obreiro. Na parábola do samaritano, Jesus traz para nós essa realidade incontestável desse crescimento espiritual. Quando ia para Jerusalém, enviou os seus discípulos antes dele um pouco, para que arrumasse alguma pousada para lá pernoitarem e chegar até Jerusalém. Mas não encontraram guarida, como dizemos nós, não encontraram oportunidade, porque os samaritanos não tinham nenhuma afeição pelos judeus. E Jesus, ao chegar em Jerusalém, todos ficaram eufóricos, todos ficaram felizes, e ele disse para eles sobre a parábola do samaritano. Um meio de progredir, um meio de, não digo de acelerar esse crescimento, mas um meio de não encontrar dificuldade para o nosso crescimento. É ser um samaritano. É ser um bom recifense. É ser um bom paulistense. É ser um bom cristão. É ser um bom espírita, onde quer que ele esteja. Não interessa onde nós estamos. Não, o que interessa para todos nós é fazer aquilo que ele sempre pedia. Ajuda o teu próximo. Cobre ele de oportunidades.
cede a mão amiga para levantá-lo. Por isso que ele recomendou aos seus discípulos que fossem, que caminhassem, que levantassem paralíticos, que tirassem cegueiras, ou curassem os cegos, que curassem leprosos. Vejamos, pois, é preciso entender a figura do Cristo no atual século XXI. Um século de tanto progresso material, mas que ainda falta em cada um de nós esse entendimento do progresso espiritual para ter certeza que nós vamos crescer, mesmo com dificuldade. E essas dificuldades surgem, como já dizia anteriormente, no nosso dia a dia, para testar se realmente nós ainda possuímos aquela fé no grão de mostarda no qual ele nos ensinou. Se tivermos ela, claro, seremos um dia melhor do que somos hoje. Mas prossegue o cardeal Morlot ainda dizendo: neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de prova e de expiações. Estamos aqui provando, porque provando que a terra é um desses mundos, uma dessas casas, quando ele disse que existiam muitas moradas. Então aqueles que ainda pregam que ela é a única morada do homem e que nós só temos apenas uma única existência, precisa alcançar o grau do ensinamento de Jesus, o alto grau dos seus ensinamentos, nos oferecendo, como sempre, aquilo que nós mais precisamos, que é ser fiel aos seus ensinamentos. Então, a felicidade não é uma utopia. O crescimento espiritual também não é nenhuma utopia. Se o homem realmente, se nós todos tivéssemos mais um pouquinho de juízo, todos nós seríamos mais felizes do que somos, e nós estaríamos dizendo que não vale a pena lutar pelo crescimento de ordem espiritual. Vale a pena sim, vale a pena sim. Esses que por aqui passaram deram verdadeira demonstração disso. Esses que eu vou citar: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, e aqueles que vieram antes desses, como Paulo de Tarso, como os 12 que acompanharam Jesus, que criam acima de tudo que a dificuldade que estavam passando, que iriam passar, era realmente a prova para crescerem e um dia chegarem à condição de espíritos perfeitos, de espíritos puros. É isso que o Cristo de Deus quer de cada um de nós. Quer de cada um de nós. Esse céu que nós buscamos, nesse aprisionamento nosso na carne ainda, podemos buscá-lo. Porque a doutrina dos Espíritos nos oferece condição para isso, a cada dia da nossa existência. Então, meus amigos, nós precisamos entender uma coisa. É preciso botar a mão no arado. É preciso botar a mão na obra. É preciso que o arado are a terra seca que ainda somos nós. Que nossa trajetória neste mundo não fique apenas na leitura ou na palestra que às vezes fazemos, ou nessa conversa amiga, fraterna, acerca dos ensinos de Jesus, mas que a nossa passagem neste mundo seja, acima de tudo, de boas ações, porque
é através das boas ações que nós vamos caminhar, a passos curtos ou a passos longos, a caminho da redenção, ao encontro do Cristo de Deus, ao encontro daquele que disse que nunca nos abandonaria e não tem nos abandonado em hipótese alguma. Aquele que nos disse: é preciso que ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. É preciso amar o inimigo como vós amais ao teu irmão. É preciso curar a lepra ainda que existe em nós. Essa lepra do orgulho que nos impede que nós cresçamos espiritualmente. A lepra que tem nos impedido de dizer: eu amo você. A lepra que tem nos impedido de dizer: nós somos espíritos ainda falidos e falíveis, mas todos estamos em ascensão para o alto, buscando Jesus de Nazaré, que será sempre o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Meus irmãos, meus amigos, que essa lição desta noite fique gravada sempre em nossa mente, especialmente na mente desse que vos fala, porque é muito mais necessitado do que vós, que neste momento estáis me ouvindo e me vendo através de um monitor. E a nossa participação nesta noite é de agradecimento. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me concede através desses irmãos abnegados no Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. A vocês todos o meu abraço fraterno, e deixo o abraço fraterno da nossa casa irmã, a Federação Espírita Pernambucana, que esteve e estará sempre de braços abertos para recebê-los em qualquer dia e em qualquer horário. Muito obrigado, e deixo aqui o meu abraço distante, mas acima de tudo, com muita fé e esperança no mundo melhor, e que nós possamos crescer juntos mesmo com a dificuldade. Que Deus nos abençoe a todos.